verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Olha bem, a palavra de Deus, as Escrituras, né, nós chamamos de Bíblia, é um livro mais impresso, mais lido e nem tanto compreendido, porque aí cria-se religiões, instituições, cada um querendo apresentar uma versão a respeito das Escrituras, uns tirando partes dela, partes substanciais dela, outros torcendo a palavra, mudando o sentido, o significado, outros acrescentando a ela coisas que ela não fala. Então, mas por que acontecem estas coisas? Essas divergências, não era para ser assim, porque olha bem, sabemos que o autor intelectual da palavra é o Espírito de Deus. Ele inspirou homens de Deus para escrever as Escrituras. E aqui, nessa passagem que nós lemos, nesse versículo, fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, qual palavra Deus nos deixou? Deixou as Escrituras. Então, agora, por que não a entendemos? Porque não consideramos Deus como Deus. Porque se Ele é Deus, Ele tem a sua palavra. E se a palavra é de Deus, então ela é inerrante, ela é infalível, ela é carregada de poder e de autoridade. Então, pegamos a palavra de Deus como se pegasse qualquer palavra, uma revista, um jornal, um livro qualquer, não conferimos a ela o peso, o valor que ela tem. Por quê? Porque não damos valor a Deus. A verdade é bem essa. Porque se dermos valor a Deus, daremos valor à sua palavra. Porque a própria Bíblia diz, aqueles que me amam, amam as minhas palavras. Os que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Então, os homens ficam divagando, cada um para um lado, e nem meditando na palavra de Deus. É Deus falando, as Escrituras é Deus falando com a humanidade. Então, ela se reveste de toda autoridade, de todo peso, de todo valor e de toda importância. Desprezamos a ela, desprezamos a palavra. Se desprezamos a palavra de Deus, desprezamos ao próprio Deus, não conferindo a ela o valor que ela tem e o valor de quem falou. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele trabalhou para que esta palavra viesse à humanidade. É a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma as pessoas, que arreta os caminhos tortuosos. Então, olha bem, acrescentar a palavra. Em Apocalipse, a Bíblia é clara, que ai daquele que acrescenta a palavra, aquele que diminui a palavra. Olha bem,
ela é um livro tão perfeito, tão revestido de autoridade de Deus, que ela é suficiente para nós, né? Ficam criando histórias em cima, fábulas em cima, né? E tudo que você lê nela, você vê que ela é suficiente para a sua vida espiritual e, por consequência, a sua vida material, né? A sua existência. Então, olha bem, ela é suficiente, ela é inerrante, ela não tem defeito nela, porque quem escreveu, quem ditou, ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem ciência de todas as coisas. E Paulo fala em Gálatas que ainda que nós, um anjo desça do céu e fale um evangelho para vocês diferente desse, seja ele maldito. Olha bem, pode ser quem for falar diferente, né? Seja maldito, está excluído, porque a palavra de Deus tem toda a autoridade. Deus elevou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, o que falta à humanidade? O que falta aos religiosos? Considerar a palavra de Deus. Outros ficam pescando passagens que a eles são importantes e desprezando outras passagens, desprezando outros princípios e ditando preceitos e princípios humanos. Olha bem, fala assim: este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ensinam preceitos humanos que maquinalmente aprendeu. Então, pessoas dizem religiosas, se dizem tementes a Deus, mas aprendeu preceitos humanos desde criança e colocou no coração, como se aquilo tivesse algum peso espiritual, e baseia a sua vida sobre algo que não tem valor, que não tem nenhum valor, nenhum préstimo, e fica ligado de forma emocional naquilo, e não é capaz de rever o seu ponto de vista, não é capaz de mudar a sua mente, de renovar a sua mente. A palavra de Deus tem essa eficácia. Ele fala, ela é viva e eficaz, quer dizer, né? Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, aptas a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer, a meditação, a leitura, a meditação sobre a palavra de Deus, a oração sobre a palavra de Deus, você receber a palavra de Deus com a autoridade que ela é, com o valor que ela é, vai provocar uma mudança no seu interior, vai provocar uma atitude nova, uma direção nova, um raciocínio novo, um entendimento novo, conforme Deus quer. Para isso veio a palavra de Deus. Então, olha bem, só de orações inventadas, que as pessoas maquinalmente repetem, coisas decoradas. Outra coisa, inventam salvadores, meios para se salvar. Meu Deus, tudo baseado em preceitos humanos, em regras humanas, que não tem nenhuma conotação com a palavra de Deus. Chega-se a estarrecer quando a gente vê tanta coisa inventada pelos homens, sendo que a palavra de Deus é tão simples, que ela é
ela se personifica em Jesus, ela é Jesus, e não há outro nome, não é, que se possa nomear, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fala que a salvação é Jesus, devemos servir a Jesus, ver o que Ele fala, mas não, inventam deuses imaginários, criam formas alternativas de se salvar, inventam meios de se chegar a Deus, tudo de uma forma inútil, de uma forma insípida. Não é o sal, aquele sal que dá sabor. O sal que dá sabor é a palavra de Deus, por isso que Ele chama-nos o sal da terra. Meditação sobre a palavra de Deus. Meu Deus, que venha todo o pensamento cativo à obediência de Deus, que sejam destruídas todas as fortalezas mentais, toda a altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. As pessoas conhecem religião, vivem em uma religião, mas não conhecem a Deus, porque desprezam a sua palavra, desprezam os seus princípios, colocam Jesus à margem. Jesus passa a ser mais um, sendo que a própria palavra fala que Ele é o único. Olha, ensinando preceitos humanos, cuidado com isso. Você que aprendeu preceitos humanos, homens disseram, verifica na palavra, olha na palavra o que a palavra diz, e o que a palavra falar é Deus falando, é revestido de autoridade, de valor. Se você ama a Deus, você vai amar a palavra de Deus, e tudo aquilo que vier fora da palavra de Deus, contrária à palavra de Deus, você vai desprezar, você tem que lançar fora. Se você quiser ter parte com Deus, Jesus pagou todo o preço, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Como? Com que autoridade os homens inventam coisas em cima? Preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, e mantém as pessoas cativas, sem a meditação, sem a reflexão sobre a palavra, sem considerar a palavra. Amam mais a si próprios, amam mais as instituições criadas por homens. Meu Deus, por isso que Ele fala, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ao dizer que bate a porta, e Ele fala, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Por quê? Porque não se deram ao trabalho de conhecer a Deus, não abriram o seu coração para Deus, e aí inventam coisas, imaginam coisas vãs, cavam cisternas que dão águas rotas, como fala a palavra, águas infrutíferas, sendo que a palavra de Deus, que Jesus é um manancial superabundante, que descedenta todo aquele que nele busca, que nele espera. Com que autoridade se arvoram em modificar a palavra, ou em desprezar as partes da palavra, e outra, em acrescentar à palavra coisas que Deus não falou? Meu Deus, mas que o teu pensamento hoje venha cativo à obediência de Deus. Para isso, nós devemos ter um coração circuncidado, um coração temente,
desejoso de conhecer a Deus. Senhor, eu quero te conhecer. Tira de mim o que não pertence ao Senhor. Oração, essa é a oração. Primeiro conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. E a palavra de Deus diz: conhecereis, conhecereis, conhecereis. Como conhecer o verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras, com submissão à sua palavra, dando a ela o valor necessário, dando a ela todo o valor, todo o crédito, todo o crédito. Por que não entendemos? Por que não se entende a palavra? Por que não se dá crédito àquele que falou? E aquele que falou é o Todo-Poderoso. O mundo busca seus próprios interesses, mas esquecem do Todo-Poderoso, que Ele cuida daquele que nele espera, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você ama a sua palavra, e você lança fora os deuses estranhos, você lança fora os preceitos humanos que maquinalmente aprendeu, que não tem nenhuma utilidade para a sua vida espiritual. Passe hoje e fale: eu quero te conhecer, eu quero te entender, eu quero entender a tua palavra. Que o meu pensamento venha cativo ao Senhor, que seja anulada toda a rebeldia, toda a altivez de pensamento, e que nosso pensamento venha se amoldar ao pensamento de Deus, à palavra de Deus. E ela é viva, quer dizer, ela vai esclarecer, ela vai dar entendimento, ela vai dar resposta. Você não precisa ficar inventando coisas. Meu Deus, quantas formas as pessoas inventam, dizendo que estão agradando a Deus, servindo a Deus, mas desprezam o único Senhor, desprezam a Jesus Cristo. Meu Deus, como pode? Como pode? Como pode? Mas que em nome de Jesus, se você realmente quer conhecer a Deus, primeira coisa, passa a considerar a Bíblia, passa a considerar as Escrituras, passa a dar nela o valor que ela tem, passe a meditar nela de dia e de noite, e orando sobre ela, fala: Senhor, eu quero te conhecer. Revela-te a mim, tira de mim, Senhor, as ideias erradas, as imagens erradas, aquelas ideias que foram plantadas com sutilezas na minha mente e no meu coração, e que atrapalham a minha vida e que não tem nada a ver com o Senhor. Eu quero te conhecer, revela-te a mim, eis-me aqui. O Senhor não me criou para ser enganado, nem para ser manipulado, nem para ser escravo desse ou daquele sistema. O Senhor me criou para ser livre em Cristo Jesus. Ao Senhor a honra, glória e adoração, em nome de Jesus. Abra o teu coração, em nome de Jesus. Fique com a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, pois aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra. Aqueles que me amam, amam as minhas palavras. E aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra. E os que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Deus te abençoe. Eu quero ouvir as tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus. Amém.